salário, a recompensa do pecado é morte. E Deus é um bom pagador. Ele olhou para a humanidade e falou assim: vocês precisam morrer. Eu vou pagar a vocês com isso. Então isso é algo que é merecido, mas é indesejado. O mundo merece, mas o mundo fala: eu não quero. E Deus fala: bom, o fato de você querer ou não muda. Eu vou pagar com a morte o pecado. Ah, você não quer? Ok. Então o versículo não termina só aqui, tem uma vírgula, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha como termina. Mas o presente, a recompensa, o dom de Deus, o dom gratuito, não foi pago nada, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por um lado, você tem aquilo que é merecido e indesejado, mas você também tem aquilo que é desejado e é imerecido. Ah, eu quero ser salvo, mas você não merece. E às vezes Deus vai lá e fala: vou salvar você, vou salvar você. Ele faz isso. Administra. O fato é que na administração de Cristo, no almoxerifado celestial, ele tem punições e recompensas. E ele está observando cada uma das nossas obras. Sirva a Deus com zelo, com temor. Tudo que você fizer, as pequenas coisas, dar um copo de água, arrumar uma cadeira, ou as coisas maiores que você possa fazer, tudo está sendo contabilizado. Da mesma forma, tudo de errado que fazemos está sendo registrado. Mas pastor, se a Bíblia fala que não tem nenhuma condenação sobre os crentes, por que ele está observando essas coisas? Ele está observando essas coisas no ponto de vista do crente para a retribuição aqui. Há um ditado, é um ditado espírita, as pessoas falam isso e acham que está na Bíblia, né? Já ouviram a frase: aqui se faz, aqui se paga. A pessoa fala assim: onde está esse texto aí? Ah, eu já li, está em céu. Não está na Bíblia. Aqui se faz, aqui se paga. Isso é um ditado espírita. Sabe o que significa? O que você fizer nessa vida, você vai reencarnar e você paga aqui de novo. Então, aqui se faz e aqui se paga. Ah, está fazendo isso aí? Vai ver o que vai acontecer. Aqui se faz, aqui se paga. É um ditado espírita, eu vou jogar fora o início dele, mas é um princípio bíblico. O crente faz aqui e o crente paga aqui. É aqui que Deus lida com o crente. No caso do ímpio aqui se faz e lá se paga. Então quer inverter? O crente aqui se faz, aqui se paga, e o ímpio aqui se faz e lá se paga. Não sei onde você prefere pagar, se é aqui ou lá. Mas o pagamento ele existe. E a retribuição também. Ele retribui aqui e retribui lá. Neste caso, quando ele fala de perdão e vida eterna, olha textos bíblicos que enaltecem a ideia de que você deve fazer o melhor para receber recompensa e evitar a disciplina. 1 Coríntios, eu não vou ler, tá bom? Porque é um texto longo, eu vou citar, depois você pode anotar e acompanhar na sua casa. Hoje pela manhã, acho que foi até o Marlon que perguntou isso daí. É o texto que Paulo diz assim, bom, abra lá rapidamente, vai. Portanto, 1 Coríntios 3:3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e vocês andam segundo o homem? Verso 4. Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? E aí Paulo faz a seguinte pergunta: quem é Apolo e quem é Paulo? E ele mesmo responde: são servos por meio de quem crescestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo diz, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo falou, eu que plantei aí. Eu fui em Corinto e plantei a semente não nasceu sozinha. Eu fiz o trabalho árduo de abrir a terra e jogar semente. Depois que eu fui embora, chegou um pregador chamado Apolo, e esse Apolo, ele regou a planta. Mas mesmo que você plante e você regue, é Deus quem tem que fazer a planta crescer. Porque você pode colocar água numa planta e ela não crescer. Deus pode impedir, pode ter uma outra situação em que a planta não cresce. Aí Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu próprio galardão, segundo o seu próprio trabalho. Paulo diz, eu e Apolo, cada um de nós vai receber uma recompensa. Deus está avaliando qual é o trabalho do plantador, ou do regador, ou do colhedor. E nós sentados aqui, todos nós estamos nessa dinâmica. Você encontra pessoas na sua família e lá você joga a semente. E aí depois você, por alguma razão, não tem contato, outra pessoa vem lá e rega.
E depois uma outra pessoa vai lá e colhe. Quem é responsável pela conversão daquela pessoa? É quem plantou, quem regou, quem colheu? Nenhum dos três. Paulo diz, se Deus não produzir crescimento, de nada adianta. E nessa figura, enquanto Paulo descreve esse trabalho, os múltiplos trabalhos para ele, dizendo que Deus vai recompensar, olha o que ele diz. Porque todos nós, versículo 9, 1 Coríntios 3:9, porque somos cooperadores de Deus. Porque somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Paulo muda a figura de plantação, agricultura para prédio. E ele diz assim, segundo a graça que me foi dada, eu, Paulo, lancei como prudente construtor o fundamento. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ou feno, ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Veja quantas vezes aparece, de cada um. De cada um, pois o dia a demonstrará. Preste atenção quando ele fala do trabalho que você está construindo. Paulo colocou um fundamento, todos nós estamos edificando. Nós edificamos sobre outras pessoas que são salvas e você edifica sobre a sua própria vida. O fundamento, Cristo está lá e você constrói a sua vida em cima de Cristo. Mas você pode estar sentado aqui construindo a sua vida com palha, com madeira, com feno, com coisas que são passageiras, que são destrutíveis. Ou você pode estar edificando ali a sua vida com coisas valiosas. E aí Paulo diz, como saber que o que você fez aqui, construindo sobre a sua vida, é algo que vai ser recompensado? Ele continua dizendo, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão, receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas a pessoa que sofreu dano será salvo, todavia, como através do fogo. Paulo aqui está falando para crentes e está dizendo o seguinte, cuidado com o que você está fazendo com a sua vida, porque Deus vai recompensar. Não adianta você construir durante 30 anos a sua vida com madeira. Quando Deus for avaliar isso, falar, isso não serve de nada, isso é palha, isso vai ser queimado, vai embora. E muitos crentes fazem isso, insistem em edificar a sua vida com aquilo que não presta, com aquilo que não tem valor. A Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, mas quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, nós deveríamos ficar envergonhados. Nós temos um livro que deveria ser amado, lido e estudado constantemente, mas as pessoas não conhecem. Não conhecem. Se alguém pergunta para você assim, me cite 3 nomes dos reis, 3 nomes de reis do reino do norte de Israel. Cita 3 do reino do sul. Cita quais são os profetas pós-exílicos. Cita quem são os profetas pré-exílicos. Quantos versículos você sabe de cor? 400? 500? 10? 1? Mas se alguém perguntar aqui, qual a escalação do Real Madrid? Você sabe qual a escalação do Corinthians, do Palmeiras? Às vezes vem na ponta da língua. Você sabe quem é aquela pessoa famosa daquele filme? Ah, sei. Você sabe qual é a história? Sei. Vamos ser envergonhados porque nós estamos edificando a nossa vida com palha. Com palha. Nós deveríamos estudar esse livro e conhecer a Escritura. É aqui que estão as direções para a nossa vida. Não brinque, Ele vai recompensar. E essa recompensa será desfrutada por toda a vida eterna. Não menospreze isso.